Os cabelos brancos revelam experiências de vida e às vezes escondem vantagens que muita gente desconhece. Empreender depois dos 60 é uma delas. A essa altura da vida, os elementos que motivam o investimento no negócio vão além da necessidade ou oportunidade. A terceira idade pode ser um momento ideal para investir. Pessoas com mais experiência de vida têm menos medo de riscos, estão mais interessadas na satisfação pessoal, ou na realização de um sonho, ou numa causa. Isso pode ser um diferencial, como acontece nesse estabelecimento que conhecemos hoje. Nós três, eu, Alexandre e o Gerson, resolvemos unir esforços, amelhar os nossos recursos e dar sequência a este ícone cultural que é este ponto aqui em Brasília. Eu vi este prédio, uma sede de fazenda, cravado no asfalto de Brasília, no plano piloto. Falei, isso não pode ser perdido. Então, todo e qualquer esforço e investimento, que nós não temos tanto, mas foi possível, será muito bem aplicado. Bom, eu quero dizer para você que eu sou empreendedor desde que nasci, porque a vida é um empreendimento. Eu tive muito cuidado e zelo com ela para chegar até os 77 anos de idade. E nesta oportunidade, aos 77 anos de idade, na verdade 76, porque o empreendimento tem 1 ano e meio, mais ou menos, foi de março de 2021, resolvi tentar, e estamos conseguindo, um empreendimento cultural chamado Feitiço das Artes. E por quê? Eu nunca pensei em ser proprietário de uma birosca. Nunca pensei, porque não estava nos meus planos, projeto de vida. Mas um dia eu cheguei ali na esquina do prédio vizinho e olhei esta casa, este prédio, este monumento fechado. Esta que eu considero uma sede de fazenda plantada no asfalto de Brasília, na região central de Brasília. E eu, sinceramente, me emocionei e me comovi. E dei a sorte de encontrar 2 pessoas com o mesmo sentimento meu e resolvemos, então, criar a nossa empresa Feitiço das Artes. Seu Joel decidiu enfrentar os desafios de uma nova empreitada num dos momentos, digamos, mais tranquilos da vida, mesmo com a preocupação da família. E foi tão legal isso, porque um dia, quando eu cheguei em casa, já pensando no negócio, eu falei com minha esposa e meus 2 filhos, olha, eu vou tentar isso assim, que era essa empresa. E eles fizeram 2 questionamentos. Você conhece os sócios? As pessoas? Eu falei, não. Então o quê? Eu disse para eles, olha só, eu já quebrei a cara várias vezes com pessoas conhecidas, então chegou a hora de tentar não quebrar com estranho. Mas se quebrar, tá valendo. Sabe por quê? Porque eu nunca tive dinheiro qualquer. E agora a vida me sorriu porque eu ando gargalhando para ela, a verdade é essa, e ela retribuiu uma oportunidade financeira. E eu achei que o melhor que eu faria com o dinheiro que veio às minhas mãos seria socializá-lo. E socializar, para mim, é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Dar alegria às pessoas, promover a música, promover a arte, de modo geral. Então, é compensador, não obstante estarmos nessa pandemia renitente, mas que está nos fazendo felizes. E eu digo sem demagogia que não sou feliz
por estar ganhando dinheiro. Não. Estou feliz por ter o tino de usar o dinheiro além do limite da minha família. Então, por exemplo, se eu deixasse esse dinheiro no banco parado, eu estaria no sofá assistindo TV e adquirindo minhas doenças, né? Então, aqui eu estou ganhando vida, ganhando saúde. Então, o negócio em si, ele está muito atrelado ao amor à arte e à cultura. É isso, sustenta, eu digo. Porque nós temos aqui a gastronomia tradicional de uma casa que funcionou 32 anos e nós mantivemos em respeito à história, à clientela, à cultura e ao próprio espaço. Então, cuidar da casa é prazeroso. Nós estamos trabalhando a nossa equipe, assim como nós mesmos, inexperientes nesse ramo, mas estamos nos preparando com consultoria. Então, a coisa vai se delineando de uma forma tranquila, porque fazemos com gosto, sabe? Não temos assim, aquela ânsia de nos tornar maiores do que somos. Já nascemos grandes pela história dos pais. O seu Gerson tem 80 anos. Na juventude, viveu e trabalhou entre astros do teatro e da música brasileira. E se orgulha de dizer que participou da abertura do Canecão, no Rio de Janeiro. O Canecão, tradicional casa de espetáculos carioca, foi inaugurado como cervejaria em 1967 e transformada em uma casa de espetáculos 2 anos depois, num dos momentos mais ativos para o seu Gerson no cenário artístico brasileiro. O Canecão fechou as portas em 2010, depois de uma longa disputa judicial entre os antigos dirigentes e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que retomou posse do imóvel na Justiça. Muitos anos e muitos quilômetros separam seu Gerson daquele cenário. Mas foi na capital do país que ele fez história. E a intenção nossa era não deixar morrer essa história. Então eu troquei todo o meu período de 15 anos de feitiço, aqui trabalhando, por ter uma participação como sócio aqui. E a luta é não deixar essa história morrer. A casa carrega arte no nome e é um dos locais mais tradicionais de Brasília, localizada numa área nobre do Distrito Federal. O bar e restaurante lembram as fazendas de Minas Gerais, terra do fundador e antigo proprietário do estabelecimento. Na parte externa do bar, esse desenho ganhou destaque por outro motivo não menos importante. É uma homenagem ao seu Gerson pela dedicação ao estabelecimento. Antes de ser proprietário, seu Gerson prestava serviço ao local. Me homenagearam por já estar aqui há 15 anos comandando o feitiço anterior e botaram ali o bar do Gerson. Fiquei a ele dizer emocionado, grato, porque eu acho que é uma homenagem bacana, tudo, mas eu acho que o engrandecimento do lugar aqui deveria ser ao fundador daqui, sabe, o Jorge Ferreira, o cara que criou tudo isso. O antigo dono, Jorge Ferreira, já faleceu, mas o respeito pela história do local traz o sentimento de gratidão para os novos proprietários. Se você for consultar o Brasil inteiro sobre casa de shows em Brasília, o mais conhecido é o Feitiço. Então essa história não podia morrer. Então nós nos juntamos e criamos o Feitiço das Artes. Deixamos o nome Feitiço para ter uma conotação com o anterior e botamos das artes, porque aqui é o lugar onde se realiza tudo que é de arte que você possa imaginar. E esse afeto é demonstrado em painéis e frases por todos os cantos do estabelecimento. O que me comove aqui é dar continuidade à cultura que o feitiço respira. Isso é que me comove muito, eu estou aqui muito por causa disso. Todo o meu período de Canecão, Globo, a gente administrava a ego dos grandes artistas. Aqui no Feitiço a gente dá oportunidade a novos talentos aparecerem.
Uma das maiores dificuldades dos artistas é passar no gargalo da fama. É um pacote que eles ficam ali, milhares e milhares de artistas talentosos, presos ali, e não conseguem passar no gargalo para ser sucesso e viver só da música. Então, aqui no Feitiço, a gente procura dar visibilidade a talentos. A capacidade de empreender depende de uma preparação técnica adequada e de muito conhecimento. Mas toda a situação é influenciada por fatores relacionados à família, à sociedade e ao perfil de cada pessoa. Um hobby, por exemplo, pode ser transformado em um grande negócio. Um talento também. A habilidade do Djalma é compor poemas. Num pergaminho, numa das pilastras do restaurante, ele expôs um deles. Essa poesia se chama Feitiço, não é? E ela surgiu de uma provocação que me fez o Joel de Oliveira. Não é? Quando o Joel de Oliveira esteve na minha casa, gravando o programa de Ceissa Simões, né? Que ela tem um programa Em Casa com Ceissa Simões, e ela convidou o Joel para participar desse programa. E o Joel disse, olha, Djalma, você é poeta, faz uma poesia pro Feitiço, né? Eu falei, cara, eu vou pensar. Se essa coisa vier, não é, do coração e da inspiração, não é? Porque fazer poesia é você expor sua alma, não é? E aí me surgiu, né, a poesia Feitiço, que hoje está num pergaminho, numa das colunas da casa, né? E essa poesia, ela tem uma chamada, né? Que é feito isso, feito arte, feitiço. Né? Eu sempre termino as estrofes do poema com essas 3 frases, né? Feito isso, feito arte, feitiço. Ou seja, eu me enfeiticei, não é, com a proposta dessa casa e com a história e pela história dessa casa, e por isso saiu essa poesia que eu acho que é uma boa poesia. É uma boa poesia para se ler e para se transformar numa responsabilidade de todos que frequentam essa casa, de todos que vêm a essa casa, preservar a história de Brasília, a história cultural do Brasil. Uma declaração de amor ao empreendimento que resolveu assumir depois dos 70 anos. Nós tomamos conhecimento, eu digo nós, eu e minha esposa. Minha esposa é compositora e eu sou aprendiz de poeta, costumo dizer. Né? Nós soubemos então de um projeto que existia aqui no Feitiço Mineiro, que se chamava Música e Poesia para Todos. Como ela fazia música, eu faço poesia. Então nós resolvemos participar do projeto. Foi aí que a gente teve um contato mais próximo com o Feitiço Mineiro. Nós já conhecíamos o Feitiço Mineiro desde sua inauguração, tal, e a construção da história do Feitiço Mineiro. E aí a gente começou a vir todas as segundas-feiras para participar do projeto Música e Poesia. E a gente começou a gostar, nós sempre gostamos de participar e de cantar e de estar junto com pessoas que também gostam de música e literatura. E foi assim que chegamos aqui, foi assim que conhecemos mais de perto o Feitiço e o Joel, né, e também o Gerson. Sempre fui prioritariamente professor, né, e militante sindical, partidário, mas também sempre tive comércio, não é? Aí um dia eu disse, não, essa não é minha praia, né? Eu dizia para mim mesmo, né? E aí resolvi ir para a UNB, fiz 2 cursos, né? Eu sou formado em Psicologia e História, né? Sou concursado, sou professor aposentado pela Secretaria de Educação. E depois de aposentado, eu falei, bom, daqui para frente a gente vai fazer aquelas coisas que nos derem mais prazer, não é? E foi cantando e trazendo poesia para o projeto Música e Poesia para Todos aqui no Feitiço, que a gente se aproximou das pessoas aqui do Feitiço Mineiro e depois, mais tarde, recebemos o convite do Joel de Oliveira, que é o criador do projeto Música e Poesia,
E ele nos convidou, nos sondou se nós não teríamos disposição para sermos um dos sócios do Feitiço das Artes, hoje Feitiço das Artes. Mas a gente pesou também a história que tem essa casa, né? O Feitiço Mineiro, ele traz um legado cultural para Brasília, né? E a gente mediu essa responsabilidade, né, de fazer com que o feitiço, antes mineiro e agora Feitiço das Artes, não deixasse de existir. A diferença é que quando você é mais novo, não é você, quando entra no negócio, você entra também para fazer daquele negócio um meio de vida, né? Você tá no negócio para ganhar, né, no mínimo o seu sustento e viver razoavelmente bem. No meu caso, aqui no Feitiço das Artes, né, nós viemos aqui para promover também, né, e fomentar a música e a cultura no Distrito Federal e a gastronomia, não é? E a gente veio com o propósito seguinte: olha, se a gente empatar, já tá bom demais, não é? Empatar para a gente já é mais do que ganhar o jogo do feitiço. Empatar, né? Financeiramente, né? Sim, empatar financeiramente. A gente acha que a gente entrou, não é, num bom negócio, que pode dar lucro? Pode. Mas pode empatar? Pode sim. Mas a gente veio buscar fazer uma coisa prazerosa, tá certo? Porque na minha idade não teria sentido. Não é? Esse não é o nosso objeto, não é ganhar dinheiro. Se ganhar, é uma consequência do empreendedor. Gerson, Joel e Djalma são sócios do Feitiço das Artes. A sociedade é outro desafio dentro do empreendimento. Para eles, essa questão é mais fácil de enfrentar pelos mesmos motivos que os fizeram investir. Se nós tivermos um governo voltado para a cultura, como foram os anteriores, essa casa vai ser vencedora. Se continuar com esse estilo de governo que temos aí, destruindo a cultura, destruindo a educação, nós vamos continuar lutando muito tempo. A população idosa no Brasil cresce a cada ano e com ela a necessidade de novas oportunidades, seja como trabalhadores, aposentados ou consumidores. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que em 2019 existiam um pouco mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos no país. A probabilidade é que em 2060 esse número chegue a 58 milhões, representando mais de um quarto da população brasileira. E a expectativa de vida no Brasil também vem aumentando. Segundo o IBGE, em 1940, um indivíduo, ao atingir 65 anos, tinha expectativa de viver, em média, mais 10 anos. Hoje, essa média é de 18 anos, 8 a mais. As estatísticas também mostram que as pessoas começaram a olhar essa etapa da vida de outra forma. O período da aposentadoria, por exemplo, desperta a necessidade de garantir o sustento nessa fase. E o empreendedorismo cumpre um papel importante nesse período. O aumento da população idosa e da longevidade são um alerta para a necessidade de políticas públicas para este segmento e criam um cenário de oportunidades em todas as esferas econômicas. O de empreender é um deles. Esse café é da Dona Meia. Lu é a filha dela, inspiração para o nome da loja. Aos 86 anos, Dona Meia decidiu ser empreendedora. E nos mostrando o quintal de casa, ela diz que muitos clientes gostam de visitar o lugar. Aqui tem ervas como hortelã, muitas árvores frutíferas. Aqui é laranja, tem amora, romã também. E são esses frutos que ela usa para fazer os sucos servidos na loja. Na cozinha, Dona Meia põe a mão literalmente na produção. Ela conta com a ajuda da filha e do genro, Rodrigo, e de funcionários como Juan.
um venezuelano que escolheu Brasília para viver. Sim, desde o tempo que eu trabalhava em serviço público, eu pensava em ter um próprio negócio. Tanto é que de vez em quando eu arranjava alguma coisa para fazer que me desse alguma renda, mesmo trabalhando ainda em serviço público. Quando eu me aposentei, eu senti que tinha assim uma vitalidade e energia para ter outras coisas, para não parar. E resolvi então montar um pequeno negócio. Pesquisei, comecei a pensar que tipo de negócio que eu podia trazer aqui para a Vila, né? Para a Vila Planalto, e que poderia ser interessante. Eu pensei então numa pastelaria. Ainda antes de aposentar, eu já montei o projeto da pastelaria. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a ver que tipos de negócio, como é que eu montaria, que tipo de produto, como seriam os produtos. Então, comecei a fazer um plano bem grande, um plano de trabalho bem grande para poder montar, então, a pastelaria. Então, construí um espaçozinho aqui ao lado da minha casa e comecei a trabalhar na pastelaria, devagar. Passei uns 2 anos, mas o negócio não estava me satisfazendo, não era aquilo que eu estava querendo. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu vou começar a transformar a pastelaria num restaurante. E eu comecei então a implementar alguns pratos que pudessem ser jogados ainda na pastelaria. E eu fui transformando então a pastelaria num restaurante. Esse restaurante, eu acho que ficou conhecido, porque eu tinha uns pratos que ficaram famosos e tinha um bom movimento. E eu passei 17 anos com esse restaurante. Depois de alguns 17 anos, eu comecei então a ficar cansada e a família pressionar, que eu já estava com idade para parar, e eu resolvi parar o restaurante. Nesse meio tempo, minha filha começou já a fazer doces, alguns doces já no tempo de faculdade. Fazia doces, inclusive receitas da minha mãe, receitas minhas, e ela foi começando a fazer os doces e crescendo, fazendo cursos, se desenvolvendo, né? Ela é muito criativa também. Aí começou a crescer e ter um movimento assim dentro de casa para poder passar e atender as clientelas aqui. Então começou a me pedir um espaço para poder atender essa clientela. Só que queria alugar. Eu falei, alugar fica muito caro, talvez não dê para a gente ter um retorno bom, né? Vamos pensar numa outra coisa. Como eu tenho uma casa com um quintal muito grande e moro aqui há 60 anos na Vila Planalto, resolvemos fazer um espaçozinho aqui no quintal da vila. Mais que cafés, sucos e doces, Dona Meia diz que eles servem acolhimento aqui. Basta sentar com ela para a gente tomar um cafezinho e perceber isso. E tire tempo, porque ela tem muita história para contar. Quando se aposentou, Dona Meia trabalhava no Sebrae. Ela diz que muito do que aprendeu no serviço público, ela aplicou nos negócios que teve. Não só gostar, mas assim, ter uma capacidade de pensar e de planejar e de se organizar, porque só gostar de fazer o que faz, às vezes não tem sucesso. Né? Você tem que ter um trabalho também assim de planejamento, administração, de gerência. Isso veio da sua vida pública? Da vida pública, né? Exato. Até porque eu trabalhei muito na área de recursos humanos, né? Então eu acho que de gerência também de alguns setores, né? Então eu acho que isso aí ajuda muito, né? Me ajuda muito. Eu acho assim que tudo tem seu tempo certo, sabe? Para mim assim, tudo tem seu tempo. Não adiantava eu querer empreender antes, porque eu não tinha nem condições de empreender antes, entendeu? Financeiras, talvez não tivesse condições financeiras, ou não tivesse a vontade de realmente de empreender antes. Quando eu fiquei cansada do serviço público, cansada de trabalhar, de ter aquele horário rígido, ter todas aquelas dificuldades que você tem numa administração, porque é difícil também você administrar uma equipe grande, né, como tinha às vezes. Quando eu comecei a ficar cansada daquilo, eu resolvi mudar, tá? E eu sempre mudei muito, assim, uma vez eu fiz... Não sei, uma vez eu fui chamada para fazer uma palestrazinha numa turma da UNB, e o menino perguntou, mas por que a senhora mudou tanto de emprego? Eu falei, eu gosto de mudar, eu estou sempre procurando coisas novas, entendeu? Então brincou, eu falei, mas a senhora muda. Eu falei, eu fico uns 3, 4 anos, 5 anos num lugar, se me chamam para outro lugar, para uma nova experiência, eu vou. E aprender mais, né? O cenário de empreendedorismo, tanto para experientes na vida quanto para os mais novos, exige cada vez mais ações e soluções criativas e menos mecânicas. As pessoas mais maduras, com grande potencial por conta das suas vivências, são estratégicas na administração de um empreendimento.
O grupo da terceira idade está entre os empreendedores que mais se dedicam a um único trabalho e são também os que estão há mais tempo na atividade. A constatação é de uma pesquisa do Sebrae com empreendedores do Brasil inteiro. A pesquisa mostrou também que as pessoas da terceira idade são as que mais empregam. Em relação ao rendimento, os empresários acima dos 60 têm rendimento médio 10% maior do que as outras faixas etárias, com ganhos que ultrapassam 5 salários mínimos. Dona Méia diz que está passando o comando do café para a filha e para o genro, mas não tem um dia que ela não vem para cá, ou para um papo com os clientes, ou para acompanhar o trabalho, e às vezes até para dar um conselho, com toda a vitalidade e experiência. Há que se respeitar. Ah, menino, eu não quero me aposentar, não. Não quero, não. Eu quero tocar enquanto eu tiver força e dirijo, faço compras para ela. Eu pego o carro, vou fazer as compras, faço muitas vezes, saio para fazer compras, saio para resolver, fazer entregas dela às vezes, né? Enquanto eu tiver força, tiver com vontade, pode deixar que eu não vou aposentar, não.